E hoje o nosso estudo está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33, que Paulo fala o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E Emmanuel vem comentar na lição 137 do livro Vinha de Luz, vida conjugal. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade de temperamentos, os desencantamentos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhia novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob a escola da fé nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando das outras atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o patrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. E Emmanuel, aproveitando a sequência de assuntos, ele aproveita agora para falar da vida conjugal. Eu me lembro recentemente de ter lido o livro No Mundo Maior, um livro escrito por André Luiz, também através das mãos de Chico, e uma frase ali nesse livro que assustou a gente, o grupo que estava estudando. Porque tem um capítulo nele que se intitula Sexo. E nesse capítulo mostra o André Luiz do plano espiritual assistindo uma palestra sobre o tema. E tem uma hora que o palestrante fala o seguinte, ele fala que os números dos desastres conjugais na Terra, eles superam em muito os números de qualquer pandemia que a gente puder prever. A gente está vivendo um momento de pandemia, então a gente está vendo os números aí, né, de pessoas, não só aqui no Brasil, mas principalmente no mundo todo. E quando ele diz que superam, vem mostrar para a gente a dureza dos corações ainda do ser humano, a dificuldade que a gente tem em nossos relacionamentos, a dificuldade que a gente tem de se entender como um espírito imortal que ora está investido de um corpo que está sendo dosado com testosterona, ora está sendo investido de um corpo que está sendo dosado com estrogênio. Então o que acontece? A gente vai ver o seguinte, que quando a doutrina espírita traz a informação para a gente de que o espírito ele não tem sexo e que a gente vai estar usando o corpo de homem ou de mulher de acordo com o gênero de prova, com as experiências que a gente precisa passar, ele chama a nossa atenção para a gente começar a partir de agora a fazer aquela reflexão, né, de o que eu gostaria, no meu caso, eu sou homem, o que eu gostaria que me respeitasse se eu fosse mulher. E a partir daí começar a trabalhar isso em mim, no respeito com as mulheres. E as mulheres também, vice-versa. Para isso a gente precisa de um estudo profundo da psicologia do homem e da mulher. A gente vê características de um e de outro. A gente compreender que só pelo fato de se nascer homem ou se nascer mulher, não é só questão hormonal, mas também é questão cultural. A questão de criação acaba sendo muito diferente de acordo com os lugares e de acordo com as épocas, de maneira que, uma vez, eu até fazendo palestra sobre esse tema, eu falei assim, as mulheres que me perdoem, vocês vão querer me bater quando eu sair daqui do estudo pelo que eu vou falar aqui agora. Mas tem muitas mulheres que reclamam dos seus homens, mas também morreriam de vergonha se lembrassem o que fizeram quando tiveram a experiência enquanto homens. Porque o problema nunca esteve no fato de ser homem ou de ser mulher, o problema sempre esteve no espírito. Nós, enquanto espírito, é que ainda erramos muito nesses campos. Então, ele vem falar para a gente aqui, né, que as tragédias que elas podem acontecer, mas que quando a gente está buscando
um lar cristão, a coisa começa a tomar um outro rumo e começa a tomar rumo de tolerância e de perdão mesmo, porque, gente, não tem jeito, né? A natureza nossa ainda é de muito egoísmo, de muita vaidade, de muito orgulho, e existem choques mesmo no convívio uns com os outros. Então, a gente fica vendo assim, os casais que... Eu não vou entrar aqui naquele mérito, né, daquelas classificações que às vezes a gente vê em muitos livros espíritas, né, de casamento que é prova, casamento que é expiação, casamento que é missão. A gente não vai entrar nesse mérito, não. Mas a gente vai dizer que é um desafio muito grande, é um desafio diário, que a gente tem que ficar o tempo todo se renovando, aprendendo a entender cada momento de cada um também, exigindo também, é claro, respeito para os nossos momentos também enquanto ser humano, mas a vida conjugal é realmente um grande desafio, uma etapa que fica marcada em nossas vidas. Então, é claro que a gente, quando vai falar de vida conjugal, a gente tem que lembrar da importância da etapa pré-vida conjugal, para você escolher realmente uma pessoa que te complete, principalmente espiritualmente, de alguma maneira, porque a gente sabe que aqui nesse mundo que a gente vive, pelo menos na nossa cultura, a maioria dos homens eles ficam impressionados com a beleza física das mulheres. E as mulheres normalmente elas querem segurança porque elas já nascem com esse instinto materno. Só que muitas ainda confundem segurança com poder, com autoridade, com recursos financeiros. E muitas das vezes, tanto o homem como a mulher se casam com pessoas que não têm afinidade espiritual e podem se dar muito bem durante um bom tempo por conta da força sexual que une os dois. Mas vai chegar uma idade que esse apetite, essa libido, ela vai diminuir, e quando diminuir fica ali só espírito com espírito que, se não tiver afinidade, vão abarrotar as varas de família espalhadas em todo o país de ações de divórcio. E também, principalmente, de ações de pensão de alimento com relação aos filhos que sentem e sentem muito essa separação. Então a gente vai buscando a cada dia, né, textos como esse, que pelo menos no último parágrafo do texto de hoje, ele é marcante, porque ele fala para a gente, ó, se a tua esposa se mantém em nível inferior à tua expectativa, lembra-te de que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Ah, não pensa igual a mim, não faz igual a quem tá, mas ela é mãe dos meus filhos. Cuida dos filhos como a gente, homem, ainda não consegue cuidar definitivamente. A mãe tem sempre uma coisa diferente, a gente sabe que é assim mesmo, né? E agora ela também pergunta para as esposas, se teu esposo é ignorante e cruel, olha, não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Né? Então, o que ele está falando? Não desconfie disso, não duvide disso, é a melhor palavra, né? Foi o companheiro que Deus te concedeu nesse momento. Então, a gente vai precisando das mulheres para estar amaciando nossos corações, e as mulheres também vai precisando da gente também, desenvolvendo, né, ainda essas características de administração e até mesmo de situações mais enérgicas mesmo. Vamos lembrar, né, que eu ainda considero ainda muito atual, muito atual. É claro que tem interpretações diferentes, mas o livro Nosso Lar, André Luiz, ele fala que o lar é o ângulo reto, uma reta para cima, uma reta para a horizontal, com 90 graus, ângulo reto. A mulher simboliza esse ângulo que vai para cima na vertical, porque ela tem uma ligação direta com o pai por conta da missão da maternidade. E por isso ela tem até muito mais sensibilidade para perceber coisas que o homem está muito longe de perceber. E o homem, nessa linha que é horizontal, pelo fato deles, pela força física, estar mais próximo da matéria. Então a gente sabe que tem exceções e tudo, mas normalmente as tarefas mais pesadas no campo material sobram para o homem porque ele tem a força física. Um vai completando o outro, e a gente vai perceber que ao longo de algumas experiências, a gente vai ter vivido várias vezes uma experiência daqui, uma experiência dali, até chegar a um ponto de encontrar um Jesus que é 100% homem e 100% mulher, tudo junto numa coisa só, porque ele já chegou à plenitude da sua evolução, tanto no campo feminino como no campo masculino. Então fica a mensagem de hoje para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e feliz Dia das Mães a todas
as nossas queridas mamães.